Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Antes de nós lermos essa palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Se você puder, curve sua cabeça aí no seu lugar. Se você puder fechar os olhos, feche também. E se ligue durante alguns momentos, alguns minutos com o Espírito Santo. E fale com Ele nessa noite. Só você e o Espírito Santo, porque Ele está aí bem pertinho de você. Pai querido, Pai justo, Pai amado, Senhor de toda glória, Senhor de todo louvor, digno de toda adoração. Nós estamos aqui, meu Deus, na Tua presença, e eu sei que esse lugar já foi regado por oração e por louvor, mas oração não cansa, oração não quer demais. E nós queremos nessa hora, Senhor, gastar aqui mais uns instantes falando contigo. Oh Deus, porque nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Bastaria que a nossa oração dissesse assim: Senhor, Tu sabes. Mas isso não é suficiente, meu Senhor, porque o Senhor espera de nós que a gente abra o nosso coração e diga, Senhor, o que tem por dentro dele para Ti. Ó Espírito Santo de Deus, nessa noite nós invocamos a Tua presença para esse lugar. Nós invocamos o Teu poder sobre nós, Espírito de Deus. Meu irmão, se você quiser levantar a sua voz em oração aí no seu lugar, comece a orar e glorificar o nome do Senhor. Comece a exaltar o nome dEle, porque Ele está aqui nesse lugar. A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. A palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. E o Senhor espera de ti nessa noite que o teu coração seja aberto, seja rasgado na presença dEle, para que a poderosa palavra dEle entre. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, nós te entronizamos aqui nesse lugar. Pai, vem ser o primeiro, vem ser o último, vem ser aquele que é exaltado, aquele que é glorificado, aquele que é entronizado. Deus, vem falar o nosso coração nessa noite. Deus, que a Tua palavra entre no mais profundo do nosso coração e comece a transformar o nosso ser já desde agora. Que a Tua palavra venha manifesta sobre nós nessa noite, meu Pai, de uma maneira maravilhosa. Que a gente não consiga passar daquele portão para fora sem ter a nossa vida transformada pelo Teu poder, pelo Teu amor e pela Tua voz. Porque a Tua voz, quando vem, ela cura. A Tua voz, quando vem, ela liberta. A Tua voz, quando vem, ela consagra. A Tua voz, quando vem, ela transforma, Senhor, a tristeza em festa. Vestes de tristeza e panos de saco, o Senhor transforma em vestes de alegria e de celebração. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, da Tua palavra nessa noite sobre cada coração que está aqui. Vem nos libertar de nós mesmos, nos libertar da nossa carne. Nos libertar daquele que nos prende, que nos amarra, Senhor, que nos amordaça, porque nós não estamos presos, Senhor, porque o Senhor nos libertou. A Tua palavra diz que se o Senhor nos libertar, se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então nós estamos aqui na liberdade do Teu Espírito, porque um dia o Senhor nos libertou lá naquela cruz do Calvário. Nós queremos, Senhor, render toda a adoração ao Teu nome e clamar, Senhor, clamar que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Gente, nós lemos aqui o finalzinho
o final da criação de Deus, né? Creio que todos vocês sabem que o Senhor, quando foi criar o mundo, ele começou proferindo palavras, né? O mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Você pode dizer isso comigo? Gente, eu esperei tanto por esse momento e dizer assim, você pode dizer comigo? Que a gente dizia, não tinha ninguém aqui, né? Era cri, cri, cri. Então eu vou usar tudo que eu puder nessa noite. Você pode dizer comigo? Os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. Olha aí, a igreja está viva, glória a Deus. A palavra de Deus que cria todas as coisas. O mundo foi criado a partir do nada. Tem uma expressão da moda que diz agora do nada, né? Coisas acontecem de repente, a Alicia diz muito. Do nada. Então, do nada foi criado, literalmente do nada foi criado toda a terra. Se tiver muito alto, vocês vão regulando aí, tá? Que eu não estou me ouvindo assim total, não. Do nada foi criado o céu e a terra. A terra era sem forma, a terra era vazia. Só o Espírito de Deus pairava ali sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Então, pela palavra que saía da boca de Deus, foram formadas todas as coisas. E ali o Senhor começou, haja luz, e haja sol, e haja lua, e haja mar, e haja separação de mar e terra, e hajam animais, hajam peixes no mar, hajam animais na terra, hajam aves no céu, haja. Tudo foi criado pela palavra de Deus, do nada, sem que nada houvesse antes, sem ter nenhum tipo de referência, sem ter nada que o Senhor pudesse copiar e dizer assim, haja a luz de acordo com tal coisa. Não, porque não existia. Então foi criado literalmente do nada. Mas quando chega na criação do homem, vejam como é diferente. O Senhor não disse assim, ó, haja um homem, ou haja Adão, ou haja uma criatura estranha, que eu vou dar o nome de homem, né, de ser humaninho. Deus não disse isso. O Senhor disse, a gente leu aqui, ó, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pulando aqui para o 27 diz, criou Deus o homem, então, à sua imagem, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então o Senhor vinha criando todas as coisas pelo poder da palavra, sem que nada existisse antes. O homem foi diferente. O homem não foi, haja homem, hajam pessoas. O Senhor pegou um espelho, pegou um modelo, e disse, façamos, porque lá, desde a criação do mundo, já estavam Deus Pai, Jesus Cristo, Jesus, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então Deus olhou e disse, façamos o homem. Aí colocou um espelho e disse, a nossa imagem e semelhança. Então, diferente de todo o restante da criação, que foi criado sem nenhuma referência, o homem foi criado com a referência já existente, que era o próprio Deus. Você entende a diferença? Você entende porque que quando chega mais na frente, Jesus veio aqui, que o homem, que as pessoas foram o primor da sua criação, porque nem peixes, nem árvores, nem aves, nem mares, nem sol em todo o seu esplendor, nem lua em todo o seu brilho, nem os verdes da selva, nem o azul do oceano, nada disso foi criado à imagem de Deus, foi criado pelo poder da palavra de Deus. Mas o homem, Deus criou à sua imagem. Como um molde, como um modelo, tinha um padrão, tinha um parâmetro, tinha uma referência. Então o homem e a mulher foram criados com uma referência, com o espelho, com o modelo. Façamos o homem à nossa imagem. E aqui o versículo 27 diz, a imagem de Deus, o homem foi criado. E consequentemente sua mulher. Então você entende aí a diferença? Que quando o homem foi criado, havia para ele um padrão, havia para ele uma forma, que era o próprio Deus, a imagem e semelhança de Deus. E o pastor Wesley fala muito bem sobre semelhança, já falou aqui uma vez na pregação, e semelhança não é ser igual. Deus não criou o homem para ser igual a Deus, é claro, nós somos a criação, Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos, né? Não é semelhança, não é ser igual. Semelhança é você ter características que, em uma proporção, trazendo aqui para o nosso português, é uma proporção diferente. Né? Quando a gente estuda no colégio triângulos, né, as trigonometrias, a gente vê os triângulos semelhantes, e às vezes um é enorme e outro é pequenininho, mas eles têm o mesmo formato, só muda o que é o tamanho. Né? Então isso é semelhança. Deus é um ser extraordinariamente indescritível. Né? Não vou nem procurar uma palavra para descrever, porque não existe.
é gigantesco, é majestoso, é poderoso, é digno, é amável, é perfeito, né? O que é que você pode dizer que Deus é? Deus é o quê? Deus é fiel, Deus é criador. Fale alto, porque com máscara não dá para fazer leitura labial. Ele é majestoso, ele é gracioso, ele é poderoso, ele é furioso. Então, em nós somos feitos à sua imagem, mas numa proporção menor. Em nós não existe majestade. Em nós não existe poder em nós mesmos. Então, é o mesmo formato, trazendo aqui para o nosso português, é o mesmo formato, mas em proporções diferentes. Mas ainda assim, feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, nós fomos criados como modelo. Nós temos uma meta, nós temos uma forma, nós temos um lugar que nós precisamos nos encaixar, que é a imagem e a semelhança de Deus. Nós temos um padrão que nós precisamos atingir, porque assim o Senhor sonhou para nós. Amém? E aí a história continua e vocês sabem que o Senhor passeava livremente ali pelo jardim com Adão e Eva. E era uma sintonia total que havia entre céu e terra ali naquele jardim. O Senhor passeava com ele todas as tardes e andava no jardim, e ali eles iam nomeando os bichos, iam dando formas, né? Iam meio que pastoreando os animais, iam dando nomes, iam ali convivendo na criação de Deus. E o Senhor estava ali habitando no meio deles, livremente, até que surgiu uma figura do pecado. E esse pecado, quando vem, o que ele faz, a tragédia que ele causa, é que ele torna o homem em desconformidade com a forma criada pelo Senhor. Ali o homem tinha sido criado à imagem e à semelhança de Deus. E o pecado, quando entra, ele desforma, ele desconforma, ele deforma o homem e o faz ser diferente da forma que o Senhor tinha criado para ele. E ali eles olham para eles mesmos, sentem vergonha, porque eles já não tinham mais a forma de Deus. E eles se vestem com roupas para se esconder da face do Senhor. E eles saem, vocês sabem o resto da história, eles saem do Jardim do Éden, eles são privados de estar na plenitude da presença de Deus. É criado um abismo entre Deus e homens por conta do pecado que desformou, que deformou a criação de Deus. E o fato, meus irmãos, que eu queria trazer para nós hoje é que hoje nós ainda temos uma referência, nós ainda temos um padrão que nós precisamos obedecer para que a gente seja a imagem e a semelhança de Deus. Ainda hoje, o nosso desafio é voltar a ter a forma para a qual nós fomos criados. É ter a forma, é ser do jeito, é ser a imagem de acordo com que a gente foi criado. Ainda hoje, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, está lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram. Então, quando a gente já nasce sobre esse jugo do pecado. Já nasce em desconformidade. Já nasce deformado, já nasce sem a forma. Já nasce com esse desafio de, durante a vida aqui na terra, voltar a ter a mesma forma, a mesma imagem de Jesus. Então, o nosso desafio é esse todo dia. E aí, meu irmão, o que eu queria trazer um pouco para você nessa noite é que ainda hoje nós precisamos resgatar em nós a forma de Cristo. Nós precisamos em nós, ainda hoje, voltar até aquele formato que o Senhor nos sonhou para cada um de nós. Uma vez foi pregado aqui, foi dado um exemplo, esse exemplo nunca mais eu esqueci, que é até um exemplo bobo, mas que ilustra muito bem o que eu estou tentando falar para vocês. Que um desenho animado, né, ele trouxe a figura de um cara, um personagemzinho, que estava fazendo uma escultura. E ele estava com um grande bloco, sei lá, de concreto, de gesso, alguma coisa, não sei. Um grande bloco, ele estava fazendo uma escultura. Estava lá com os instrumentos, e uma pessoa passa por ele e pergunta: o que é que você está fazendo? Não, eu estou esculpindo um grande elefante. Aí a pessoa diz: mas não tem nada a ver com elefante, porque era simplesmente um grande bloco quadrado, né? O elefante é redondinho. Isso não tem nada a ver com elefante. E ele disse: não, mas não se preocupe, para esse bloco, para esse grande bloco sem forma virar um elefante, só é preciso uma coisa. Aí ele disse: uma coisa? É, uma coisa. Só é preciso que eu tire dele as formas que não fazem parte de um elefante.
Então eu vou tirar as quinas e ele vai ser arredondado, e eu vou tirar dele tudo o que não faz parte de um elefante, e ele vai virar assim um elefante. Gente, o evangelho tem esse papel na nossa vida. Quando nós nos encontramos com Cristo, o papel dele é tirar de nós as formas, as arestas e as quinas que não combinam com a forma que o Senhor sonhou para nós. Toda vida que eu falo de forma, eu lembro do Everton, porque toda vida que ele fala da forma. Então, existe uma forma, vamos supor que o reino de Deus é uma forma redonda. Imagine você um bolo. Faça de conta que o reino de Deus tem a forma de uma forma de bolo redonda, e que eu preciso entrar naquele bolo. Só que eu, como nascida no pecado, como todos foram destituídos da glória de Deus, sou quadrada e preciso entrar na forma redonda que é o reino de Deus. Então, o que se faz? Das duas, uma. Ou você muda a forma para ali caber quadradinho dentro, o que não é possível, porque o evangelho não é mutável. O evangelho ele não se molda conforme a nossa vontade, o nosso jeito de ser, as nossas aparências e as nossas criações e as nossas vontades. O Senhor não se molda. Ou eu tiro as minhas quinas, me faço um quadrado e entro dentro dessa forma que é chamado reino de Deus. Amém? Então entenda que, diferente de toda a criação, o homem foi criado com um formato específico. E é um padrão altíssimo, um padrão elevadíssimo, que é simplesmente o padrão de ser a imagem e a semelhança de um Deus todo-poderoso. Esse é o desafio da vida do crente, a vida do cristão. E aí a história da humanidade começa ali e corre pela Bíblia inteira, e começam os patriarcas, a história de Abraão. E aí sempre há essa luta da carne contra o espírito. O espírito que luta para mudar, para colocar o homem nessa forma. E a carne que luta para tirar o homem dessa forma. O fato, meus irmãos, é que o inimigo, a missão do inimigo nessa terra é deformar a humanidade. E aí, você olhar lá para fora, você vê deformações causadas pelo pecado na humanidade. Você vê crianças de poucos anos, tendo poder de escolha sobre que sexo querem ter. Se querem ser menina, se querem ser menino. E tem que respeitar a escolha e tem que deixá-la resolver. Isso é uma deformação da criação de Deus. Sabe, jovens drogados, casamentos sendo acabados, traições, mentiras, enganos, tudo isso é a deformidade da criação de Deus. Você entende? São arestas que vão sendo acrescentadas ao povo de Deus para que ele não caiba mais naquela forma. Sabe? São quinas, né? Lembrando do bloco que eu falei, são quinas que vão sendo acopladas ali para que a gente vá perdendo a forma da criação de Deus. E durante muito tempo, e ainda hoje, o inimigo tem essa missão. E eu queria perguntar para você, até fiz essa pergunta lá no grupo dos jovens. Eu queria perguntar para você, não, eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado. Eu disse que eu ia usar todos os artifícios que a gente não podia. Pergunte para quem está do seu lado. Diga assim, você sabe... Deixa eu dizer a pergunta toda para você entender, tá? Você sabe por que Jesus nasceu na época que nasceu? Bora, 1, 2, 3 e já! Eu não ouvi nada, gente. Diga assim, você sabe por que Jesus nasceu na época que ele nasceu? Agora você... Hã? Agora você responde. Você sabe ou não sabe? Responde aí para quem ele perguntou. Você sabe por que ele nasceu exatamente nessa época? Não? Porque Jesus não nasceu lá no Jardim do Éden para consertar tudo no começo. Eu vou ser o novo Adão, né? Talvez tivesse dado certo, né? Com certeza não teria, porque senão ele tinha nascido lá, né? Porque Jesus não nasceu na época que o povo de Israel estava escravo no Egito. Seria uma ótima época, ao nosso ponto de vista tão pequeno que é o nosso. Seria uma época boa. Porque Jesus não nasceu na época do cativeiro babilônico. Porque Jesus não nasceu na época dos 400 anos de silêncio de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento. Gente, Jesus veio para essa terra para estabelecer a chamada cultura do céu. Jesus pisou nessa terra para trazer a cultura do céu, a cultura que existe no céu para nós.
A mesma cultura que havia lá no Jardim do Éden, quando Deus passeava todas as tardes com aquele casal. Era a cultura do céu na terra, era a presença manifesta do Senhor ali naquele lugar. Era a plenitude, era o tudo, era o pleno, era o máximo de Deus ali naquele lugar. E Jesus veio, depois que o homem foi retirado dessa forma da criação e perdeu a plenitude da presença, Jesus veio para reestabelecer a cultura do reino de Deus aqui nessa terra. E eu queria dizer para você que você faz parte da cultura do reino de Deus aqui. Que nós, como igreja do Senhor, precisamos entrar na forma de novo para fazer parte da cultura do reino de Deus nessa terra. E Jesus veio exatamente na época que o Império Romano dominava sobre o mundo. E diferente de todas as outras dominações que o povo de Deus sofreu, o Império Romano, ele tinha uma estratégia diferente. Olhe, quando o povo estava escravo no Egito, vocês sabem da história, era terrível. Era uma situação muito ruim. Era uma situação onde eles eram assolados. Eles entraram lá no Egito muito bem recebidos. Mas o tempo foi passando e a palavra de Deus diz que o povo de Israel era muito fecundo. O povo aumentava demais, nascia menino demais, crescia, e eles cresciam fortes, cresciam valentes, e eram trabalhadores, de tal forma que o faraó olhou e disse: rapaz, esse povo valente, do jeito que é, se eles se juntarem contra os nossos inimigos para guerrearem contra nós, o Egito já era. E aí ele começou a oprimir. E agora, em vez de convidados, eles eram os escravos. Começaram a escravizar o povo de Deus. Começaram a maltratar, começaram a tirar o alimento, começaram a privar ele de água, de coisas básicas da existência, da subsistência. E começou a escravizar aquele povo. E a palavra de Deus diz, lá em Êxodo, no comecinho do livro de Êxodo, diz assim, ó: quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. E o povo de Deus tem essa característica. Quanto mais o bicho aperta, mais a gente cresce. Quanto mais o negócio acocha, mais a gente tem que ficar firme, meu irmão. Nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida, que quanto mais o cerco fechar, mais você vai ficar firme, vai se levantar em poder e em glória na presença do Espírito Santo. Quanto mais a dificuldade vier, mais você vai profetizar. Quanto mais o inimigo quiser que você se cale, mais você vai abrir sua boca e vai falar. Quanto mais o inimigo quiser te entristecer, mais alegre você vai ser e mais você vai pular na presença do Espírito Santo. Porque o povo de Deus tem essa característica. E lá em Êxodo diz, quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam e se multiplicavam. E o faraó via aquilo e dizia: pese mais, coloquem mais cargas, dificultem mais, eles precisam diminuir, eles precisam minguar. E mais o povo crescia, e mais se multiplicava, e mais trabalhava. Até que chega Moisés, libertador do Egito. E quando Moisés começa a querer falar em nome do povo, pedir a libertação, aí é que o faraó se zanga. Moisés chega para faraó e diz: faraó, liberte meu povo para que a gente vá ao deserto e preste cultos de adoração ao nosso Senhor. Aí faraó diz: eles estão querendo adorar? É porque estão desocupados. Eles estão querendo louvar? É porque está pouco serviço. E eles pesa ainda mais as cargas, ele coloca trabalhos ainda mais forçados. E agora a matéria-prima que eles recebiam, né, para trabalhar, as palhas, as pedras que eles recebiam para fazer os tijolos, fazer as coisas das construções, agora eles não recebiam mais, eles tinham que buscar a matéria-prima, trazer para formar aquilo que o faraó queria que eles formassem. E quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Você pode dizer comigo? Quanto mais afligido, mais crescimento. Quanto mais aflição, mais crescimento. Quanto mais o bicho pega, mais o crente ora. Quanto mais a notícia ruim vem, mais o crente adora. Tinha uma música que a gente estava ouvindo essa semana, não era, mãe? Adorador é aquele que já acorda adorando. Não espera a casa terminar de ser limpa, não espera o almoço terminar de estar feito, não espera o marido chegar do trabalho, não espera o menino estar banhado, cheiroso, assistindo televisão. Já acorda adorando, já acorda glorificando, já acorda exaltando, já acorda engrandecendo, já acorda agradecendo, já acorda glorificando o nome do Senhor. Sabe, quanto mais aperta, mais cresce. Quanto mais é oprimido, mais glorifica. E é contra esse povo que o inimigo não pode prevalecer.
Porque Faraó, com todo o seu exército, com seus carros e seus cavalos, não pôde prevalecer contra o povo, que quanto mais era afligido, mais glorificava o nome do Senhor. O problema da gente é porque a gente afrouxa muito ligeiro, meu povo. Os crentes de hoje em dia têm afrouxado muito ligeiro. A gente está se entristecendo muito ligeiro. E eu não digo nem se entristecer não, porque entristecer até faz parte. Mas tem cedido muito rápido. Tem deixado de clamar por pouca coisa. Tem deixado de crer por pouca coisa. Por uma coisinha de nada já se desesperou, já se descabelou, já amaldiçoou, já disse má palavra, já murmurou, já se zangou, já disse também não quero mais não, também não vou mais não. Quando basta as coisas não acontecerem no tempo que a gente acha que deviam acontecer, que a gente já se zanga e diz para o Senhor, pô, também não quero mais não. Queria era hoje, não foi hoje, pô, também não quero mais não. Sabe? E dá um de menino mimado. A gente tem essa mania. E que nessa noite se levantem homens e mulheres de Deus que quanto mais apertar, quanto mais o cerco fechar, mais vão glorificar e adorar o nome do Senhor, mais vão buscar no Senhor a ajuda e o consolo e a bênção. E eu lhe digo uma coisa, o cerco vai fechar. Daqui para frente, tem até uma figurinha do WhatsApp, né? Daqui para frente é só para trás. No sentido de que daqui para frente as coisas vão acochar para a igreja do Senhor. Fique ciente disso. Daqui para frente as coisas só vão acochar. Porque o cerco está fechando. O dia do Senhor está próximo. A vinda de Jesus está muito próxima, gente. E a palavra já cantou aqui, ó, já falou, já explicou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Haveria guerras, e filhos contra pais, e pais contra filhos, e irmãos contra irmãs, e pragas, e doenças, e morte, perseguição. O cerco vai fechar. Agora eu te pergunto, você vai ser da igreja que retrocede? Que desiste? Que volta para trás? Ou você vai ser da igreja que quanto mais é afligida, mais vai adorar e glorificar e ficar firme? A gente precisa ser um povo que não abre, sabe? Que não desiste por pouca coisa nem por muita. Porque o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci o mundo e vocês também vencerão. Nós temos um modelo. Não fomos criados à imagem e à semelhança de Deus? Diferente de toda a criação, nós somos criados. Então Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Se Ele é o nosso modelo, a nossa referência, o nosso padrão, a gente pode olhar e dizer, se Ele venceu, eu também vencerei. É por isso que Jesus disse, em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês falarão novas línguas, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por quê? Porque Ele é o nosso espelho e se Ele fez, nós podemos fazer também. Se Ele tem autoridade, nós podemos ter também. Se Ele teve ousadia, nós podemos ter também. Se Ele colocou a mão sobre o leproso e ele foi curado, nós podemos curar em nome dEle também. Nós podemos profetizar. Você pode profetizar sobre a sua casa e repreender a mão do inimigo que quer oprimir, quer assolar, quer trazer desastre, quer trazer contenda. Você pode repreender, porque sobre ti está a autoridade que lhe foi dada pelo sangue de Jesus. Entenda que existe um padrão e existe uma referência chamada Jesus Cristo. Olhe para Ele e queira ser igual a Ele, porque Ele disse que obras maiores nós faríamos. E eu não falo de ser igual, é claro, na sua majestade, na sua glória, porque a sua glória Ele não divide com ninguém. Mas procure fazer o que Ele fez aqui. Procure alcançar aquele que Ele alcançou. Procure ir atrás daquele que ninguém foi. Procure estender a mão para aquele que ninguém olha mais. Procure agir com misericórdia sobre aquele que ninguém dá valor. Procure fazer as obras que o Senhor fez e faz nessa terra. Sabe? Isso é a igreja do Senhor. E ali no Egito, o pessoal vivia sobre o jugo da escravidão. E ali havia uma tentativa de Satanás de minguar o povo de Deus, como eu estava falando antes. E quando eles viram que quanto mais afligido o povo era, mais eles cresciam, eles usaram de uma estratégia terrível, que foi começar a matar os meninos que nasciam, os meninos homens, porque eles diziam, rapaz, esse povo não tem jeito não, esse povo quanto mais oprimido, mais cresce, mais valente fica, então vamos fazer o seguinte, vamos matar os meninos homens que nascerem, porque assim só ficaram as mulheres e eles ficaram enfraquecidos. E aí a Bíblia conta a história das parteiras, que foram e elas livravam os meninos, né? Elas entenderam que aquilo não era plano de Deus. Entenderam, não sei como, elas eram egípcias, mas elas entenderam que aquilo era maligno. Era uma artimanha de Satanás.
E aí elas preservavam a vida dos meninos. Quando o faraó mandou chamar, perguntou por que elas não estavam matando os meninos, estavam nascendo muitos meninos. Elas disseram, não, Senhor, é porque as mulheres hebreias são diferentes das mulheres do Egito. As mulheres do Egito precisam de parteiras, mas as hebreias são igual a Adriana. Quando chega lá, o menino já nasceu. Sabe? As mulheres do Egito, as mulheres hebreias, elas são fortes. Quando as parteiras chegam, elas já resolveram. O menino já está lá, então a gente não tem essa oportunidade. E o fato é que aquelas mulheres, elas cuidaram da vida de muitas pessoas. Elas promoveram vida ali naquele lugar e o povo de Deus só crescia. E a tentativa de Satanás ali na escravidão do Egito era exatamente minguar o povo. Era exatamente retirar a cultura do reino de Deus daquele povo. Era exatamente misturar o povo Egito com os hebreus para que a cultura do Egito ficasse sobre a equipe, a cultura do Egito ficasse sobre a cultura do povo de Deus. Essa foi a tentativa. O fato é que o povo sai, e quando o povo sai do Egito, ainda sai levando o mandamento lindo do Senhor. Deixa eu ler para vocês. Acho que eu nem anotei, mas eu acho rapidão aqui. Quando eles estão para sair do Egito, o Senhor manda eles fazerem uma festa, chamada Festa da Páscoa. E o Senhor dá todas as instruções na Festa da Páscoa. E se você não sabe, a Festa da Páscoa, ela foi celebrada ainda dentro do Egito. Eles celebraram a libertação ainda dentro do Egito. E o povo de Deus é assim. Na sua vida e na minha, a gente precisa aprender a celebrar a vitória de Deus na nossa vida, ainda quando nós estamos sem ver a vitória de Deus na nossa vida. É a festa da fé. A festa da Páscoa é a festa da fé. Celebrar quando já aconteceu é muito bom, é muito fácil. O pessoal lá fora faz isso. Aqui dentro a gente tem que aprender a celebrar quando ainda não está feito. É quando a gente ainda não está vendo. É quando as coisas ainda não estão prontas. E aí, a palavra de Deus diz assim, ó. Acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E o Senhor está falando aqui da Páscoa, da festa da Páscoa. Acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O que era que o Senhor estava dizendo aqui? Olha, vocês vão sair daqui, mas quando os vossos filhos perguntarem o que é que está acontecendo, vocês vão falar as maravilhas que o Senhor fez ainda aqui nessa terra. Eles saíram carregando o mandamento de fazer perdurar a forma do povo de Deus, de fazer perdurar a cultura que era estabelecida sobre o povo de Deus ali naquele lugar. Então eles passaram anos no Egito, mas quando eles saíram, o Senhor disse, vocês vão e vocês vão ensinando os filhos de vocês sobre as coisas que vocês viram aqui dentro. Vocês vão passando o DNA da cultura do reino de Deus aqui nessa terra. E aí o tempo passa, o povo é libertado e o inimigo não se cansa de querer desfazer a cultura do reino de Deus nessa terra. O tempo passa e mais lá na frente, devido ao pecado e à desobediência do povo, Nabucodonosor entra em Jerusalém, carrega para ele todo o povo, quase todo o povo de Judá, povo de Deus. E ali ele leva as mentes brilhantes, né? Ele leva os sábios, ele leva os estudiosos, ele leva os matemáticos, ele leva os cientistas, eles levam os jovens que têm muita força. E eles pensando no inimigo que ia desfazer a cultura do reino de Deus aqui nessa terra. A cultura que estava sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá. E aí Nabucodonosor entra lá e tenta destruir tudo, e tenta desfazer, leva o povo, a cidade fica assolada, fica destruída. Não contente, ele destrói o templo de adoração a Deus, dizendo, pronto, agora não se adora mais ao Deus de Israel, agora vocês vão adorar os meus deuses lá na Babilônia. E ele destrói, não satisfeito, leva os elementos de adoração do templo para a Babilônia e começa a promover festas mundanas terríveis, utilizando os elementos de adoração do culto. E ali o inimigo achou que pronto, desconstruiu a identidade do povo de Deus nessa terra. O fato, meus irmãos, é que o Senhor levanta um homem chamado Rei Ciro, que com um decreto e uma canetada, depois que ele vê as profecias que existiam sobre a vida dele, com uma canetada ele libera o povo.
E não foi assim, né? Contando assim, parece que foi do dia para a noite, mas não foi, foram vários anos. E Ciro liberta o povo, manda de volta, deixa voltar. Com muita luta e muita peleja, o povo volta para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, reconstruir o templo, né, de Jerusalém, que já havia sido destruído por Nabucodonosor. O fato é que, quando o inimigo achou que tinha prevalecido, quando ele tirou o povo de Deus do seu território, levou para outro lugar, o inimigo pensou e disse: pronto, está desconstruída a cultura do reino de Deus nessa terra. E, meus irmãos, muitos devem ter se perdido nesse caminho. Muitos, ao chegarem na Babilônia, devem ter se aculturado por lá. Devem ter realmente adorado a outros deuses. Mas sempre existe um remanescente, meu povo. Sempre existe um povo. Sempre existe um resto. Sempre existe alguém que permanece fiel. E as pessoas que voltaram, elas voltaram com o coração animado e corajoso para reconstruir a cidade. Sabe, às vezes parece que na nossa vida o inimigo conseguiu desfazer muita coisa. Conseguiu desconstruir, conseguiu derrubar os muros, conseguiu desfazer o templo, conseguiu derrubar o nosso altar de adoração ao Senhor, conseguiu levar a má notícia para a nossa casa, conseguiu desmanchar tudo, mas eu te digo, o Senhor pode te levantar como aquele povo remanescente que vai ser levado para reconstruir aquilo que o Senhor destruiu, que o inimigo destruiu, perdão. Você pode ser aquele que vai ser levantado por Deus para profetizar paz na tua casa, para profetizar bênção lá no teu trabalho, para levar a palavra de Deus lá na tua faculdade, na tua escola. Existe sempre um remanescente de Israel que o Senhor levanta. Tá, Alana, mas o que é que tem a ver essa história toda com Jesus? E por que Jesus não nasceu nesse tempo e nasceu mais para frente? Eu te digo. Quando o inimigo viu que não conseguiu desconstruir a cultura do reino de Deus nessa terra, ao tirar o povo de um lugar para o outro, se levantou o chamado Império Romano. E a estratégia de Satanás, através do Império Romano, foi um pouco diferente. No Egito, eles já estavam lá, foram convidados, estavam bem e foram depois escravizados. Na Babilônia, eles foram já levados escravos, foram tirados da sua terra, foram roubados, né? Foram usurpados, foram tirados do seu lugar. No Império Romano, não. O Império Romano não tirou ninguém da sua casa, não derrubou o templo, não no começo, não fez destroço nenhum. Ele simplesmente foi entrando pacificamente, sutilmente no meio do povo de Deus. E sem o povo ver, mais uma vez a cultura do reino de Deus estava ameaçada. Dessa vez, não por um faraó que escravizou, não por um rei que derrubou o templo, mas agora por todo um império que entrava e tentava se camuflar na cultura do povo de Deus. E aí é que mora o perigo. Porque quando o povo é usurpado de sua terra e colocado num canto, é uma coisa muito drástica e todo mundo vê. Mas quando o inimigo vem sutilmente, entrando, sorrateiro como serpente, sabe? Disfarçado, se fazendo de amigo, se fazendo de que não vai fazer mal, e vai entrando, e de repente, sem perceber, a gente fica escravo do inimigo, sem nem perceber que ele entrou na nossa vida. De repente, aquele povo que estava muito bem acomodado na sua terra, estava debaixo de um jugo terrível do Império Romano. O Império Romano foi entrando e foi colocando sobre aquele povo impostos. E quando o povo não conseguia pagar os impostos, ele tomava as terras e ele foi ficando dono dos territórios dentro do território do povo de Deus. Gente, a gente precisa ter cuidado na nossa vida com esse tipo de artimanha do inimigo, de estratégia do inimigo, quando ele vem de uma maneira assim, ó, famoso comendo pelas beiradas. Ele vem devagarzinho, ele vem bonitinho, ele vem penteado. No caso dos meninos homens, ele vem bem maquiadinho, com a roupa bem bonitinha, sabe? Bem lourinho, do cabelo liso, sabe? Do salto alto, do batom vermelho, vem bem pintadinho, bonitinho, bem sorrateiro, e você vai vendo, não é crente não,
mas, né, vai se converter no meio do caminho. Inimigo sorrateiro, quando você menos esperar, você está escravo dele. E nos casamentos o inimigo vem entrando, ó, arrastando e misturando e querendo fazer concessõezinhas e fazendo troquinhas e entregando uma coisa para pegar outra. O Império Romano, ele misturava, sabe? Ele misturava, ele dizia, olha, vocês podem continuar adorando o seu Deus, mas tá aqui, ó, a minha cultura é assim. Começava a misturar. E aí que Jesus, que não veio lá no Egito, não veio na Babilônia, vem exatamente nesse tempo. E Jesus vem trazendo a cultura do reino de Deus, e ele chega logo dizendo assim, ó, o reino de Deus não é aqui, nem é acolá. Nem é no Egito, nem é na Babilônia, nem é aqui só nesse território. O reino de Deus está dentro do coração daquele que crê. Jesus chega estabelecendo um reino invisível. Jesus chega reconstruindo as paredes quebradas, invisíveis. Jesus vem reconstruindo os templos quebrados de dentro do coração do homem. Quando Jesus foi confrontado pelos fariseus, falando lá do templo, o Senhor Jesus diz assim, olha, vocês estão vendo esse templo? Vocês podem, não vai sobrar pedra sobre pedra dele. Mas pode até ser derrubado. Mas em 3 dias eu o edificarei. O que é que o Senhor está dizendo? Que em 3 dias ele ia levar uma comitiva dos melhores pedreiros do mundo para reconstruir o templo? Não. O que o Senhor estava dizendo é que a adoração não está mais restrita ao templo. Como ele disse lá para a mulher samaritana, o lugar de adorar nem é em Samaria, nem é em Jerusalém. O lugar de adorar é onde o Espírito Santo está. Sabe, eis que vem a hora e já chegou em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É aqui e é agora, meu irmão. O templo é esse aqui, ó. É você. Quando o Senhor Jesus diz assim, o templo que eu vou edificar em 3 dias, o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que ele ia morrer e em 3 dias ia ressuscitar. O corpo dele era o templo. E eu te pergunto, quem é o corpo de Cristo nessa terra se não é a igreja? O que ele está dizendo ali é que o templo que ia ser edificado não era mais o templo que Nabucodonosor tinha derrubado. Era o templo dentro do coração daquele que crê. Você é o templo, você é a casa, você é o lugar de adoração. E é dentro de você e dentro de mim, dentro de nós, que o Senhor vai estabelecer a cultura do reino de Deus nessa terra. Sabe, não é nos templos suntuosos, brilhantes, piscantes, sabe, bonitões, com placas luminosas na frente, tapetes vermelhos e bancos acolchoados e telões de LED e refletores maravilhosos. Não, não é dentro do teu coração. É dentro do coração daquele que se ajoelha sozinho lá no quarto, que ninguém vê e clama pela misericórdia de Deus, clama pelo mover do Espírito Santo, clama pela presença. Sabe, é daquele que se humilha, é do quebrantado de espírito. O Senhor não vai ouvir o clamor das caixas de som potentes. O Senhor vai ouvir o clamor daquele coração que se humilha, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. O Senhor vai ouvir o clamor daquele que se arrepende e diz, eu não sei nada, Senhor, eu não posso nada, em mim mesmo eu não tenho nada, eu não tenho capacidade para nada, mas eu me arrependo, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor vai ouvir o clamor do cego Bartimeu que diz, ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor vai ouvir o clamor da mulher hemorrágica que já padecia há 12 anos. O Senhor vai ouvir o clamor do leproso à beira da estrada. O Senhor vai ouvir o clamor da mãe que está clamando pelo seu filho que está perdido nas drogas. O Senhor vai ouvir o clamor de um pai de família que não tem mais dinheiro para botar alimento em casa. O Senhor vai ouvir o clamor da filha que está vendo sua mãe fazer tudo que não presta no mundo, mas o Senhor age e o Senhor resolve as situações, porque o Senhor não despreza o coração contrito e quebrantado. O Senhor não deixa, meu irmão, o Senhor não deixa um clamor do Filho de Deus voltar vazio. Nenhuma das palavras do Senhor é perdida no caminho.
Nenhuma das palavras que o Senhor disse a teu respeito se perde pelo caminho. Existe da parte de Deus uma palavra sobre ti, uma palavra sobre nós. E essa palavra não se perde, essa palavra não morre, essa palavra não mingua. Do jeito que o povo não minguou no Egito, o povo não minguou na Babilônia, o povo não minguou depois. A igreja do Senhor vai continuar prevalecendo, porque sobre nós existe uma palavra, e palavra essa que saiu da boca de Deus. Aleluia, você pode dar um glória a Deus aí nesse lugar. E aí Jesus chega exatamente nesse tempo onde o reino precisava ser estabelecido dentro do coração do homem. Porque não adiantava mais tirar o povo de um canto para o outro, reconstruir um templo, não adiantava mais. Agora o reino precisava ser estabelecido por dentro. E aí surge Jesus, vindo de promessa. Textos bíblicos existiam sobre ele. Existe um texto de Isaías, existe na verdade um texto que dizia: vai vir um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus lombos, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Existiam textos bíblicos, o texto lá de Zacarias que dizia assim: ei Israel, ei Jerusalém, não se perturbe não, porque eis que vem o teu rei, sentado num jumentinho. Existia um texto sobre a vida de Jesus, é exatamente no meio dessa cultura misturada que o Senhor vem, que Jesus vem, que o reino de Deus vem, que o céu desce para a terra, que a porção de Deus desce para dentro do coração do homem. É exatamente nesse tempo que o Espírito Santo vem sobre a terra. É exatamente nesse tempo que o clamor sobe e o Espírito desce. É exatamente nesse tempo que o clamor vai e a resposta vem. O tempo que Jesus vem. E por que Jesus era uma ameaça para aquele império romano? Porque Jesus veio pregando um evangelho que igualava todo mundo. Jesus veio pregando um evangelho que tirava as forças do Império Romano, porque para o Império Romano prevalecer, ele precisava de uma diferença, de uma desigualdade. Ele precisava estar aqui e o povo está aqui. Ele precisava dessa diferença social para que ele conseguisse oprimir e subjugar o povo de Deus. E aí Jesus vem pregando o quê? Não existe gentil, judeu, não existe grego, não existe nada. O reino de Deus está posto, é para quem quiser. Jesus foi aquele que foi lá na cidade dos leprosos tocar aquele que ninguém ia. Foi aquele que igualou um publicano a um fariseu. Jesus pegou a escória daquele tempo, que eram os publicanos, os cobradores de impostos, que ninguém gostava, que todo mundo detestava, que tinha fama de ladrão, que ninguém queria por perto. Sabe aquela pessoa que quando senta na roda todo mundo sai? Era o publicano. Aí Jesus vem e faz o quê? Iguala publicano ao fariseu. Aliás, ele vai além. Ele dá um exemplo onde um publicano quebrantado alcança mais rapidamente o coração de Deus do que um fariseu soberbo. Sabe aquele texto que diz: porque o Senhor dá graça ao humilde, mas ele abate aquele que é soberbo. Então o Senhor veio igualar. O Senhor igualou a mulher hemorrágica, aquela multidão que estava ali do lado dele. Ele levantou ela e derramou sobre ela uma cura que os outros achavam que ela não merecia, porque ela era impura, ela estava impura, ela estava em pecado, né, entre aspas. Ela estava sangrando, e a mulher sangrando naquele tempo era totalmente excluída. Mas o Senhor age sobre a vida dela e diz: quem me tocou, porque de mim saiu poder. Aquela mulher curada naquela hora, ela iguala. Sabe, o reino de Jesus, o reino de Deus, ele vem como uma ameaça ao mundo, porque ele iguala. Ele iguala o pobre, ele levanta aquele que está humilhado, ele levanta aquele que está esquecido, ele alcança aquele que ninguém quer mais alcançar. O reino de Deus vem como uma ameaça. Exatamente numa época onde a cultura do reino estava misturada com a cultura da terra. Onde precisava de uma intervenção para que o padrão lá do Éden, da forma lá do Éden, não se moldasse às circunstâncias da vida, não tomassem a forma do mundo. Jesus vem exatamente no tempo oportuno para inaugurar uma nova era, que é a era do reino de Deus dentro. O reino de Deus, Jesus veio como uma ameaça,
Porque ele trouxe um reino de ponta cabeça. Ele trouxe um reino de cabeça para baixo. Ele trouxe uma pregação que era totalmente o contrário do que era pregado. Ele trouxe uma pregação de um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele trouxe a pregação de um rei contrário aos fariseus que queriam se vestir de santidade, com suas roupas muito limpas e suas pedras muito preciosas, e alcançaram o coração de Deus por uma santidade que vinha de fora, por uma santidade que era só do coração para fora. Sabe, ao contrário disso, o Senhor que estava vestido em toda a sua glória e majestade, que estava assentado num alto e sublime trono, que estava recebendo o louvor dos anjos 24 horas por dia e noite sem cessar, abre mão dessa capa de santidade não, perdão, porque ele nunca abriu. Abre a mão da capa da majestade e desce à terra. E o verbo se faz carne e habita entre nós. É um reino de ponta cabeça, meu povo. Jesus vem trazer um reino de cabeça para baixo. Um reino ao contrário. Jesus vem trazer o reino do fraco, que é forte. O Senhor vem trazendo, porque a palavra dele diz assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraca, é que você está forte. Quando você não tem força em si mesma, é que você está bem. Porque a força do Senhor vai agir na tua vida. É o reino invertido. Isso era uma ameaça àquele povo. Era uma ameaça à cultura misturada. Sabe? Era uma ameaça àquilo misturado que desagradava tanto ao Espírito Santo de Deus. O reino de Deus era o reino do louco, quando o louco era dito que era sábio. Era um reino ao contrário. Os sábios acham que sabem demais, mas o Senhor diz na sua palavra, as coisas loucas do mundo vieram para envergonhar as coisas sábias. É um reino invertido. Estavam lá os sábios estudiosos, de repente eles escutavam, as coisas loucas do mundo vieram para enganar as sábias. De repente tem um endemoniado gadareno, que morava num cemitério, vivia nu, vivia cheio de correntes nos braços que não lhe seguravam mais. De repente, aquele homem é alcançado, e aquele que era o louco, que era o endemoniado, que era o excluído, agora sai pregando a palavra de Deus. Diga-se isso, não é um reino de cabeça para baixo? Um reino de ponta cabeça, onde o louco, na verdade, é o sábio, onde o pobre, na verdade, é o rico, onde aquela viúva tão pobre que deposita 2 moedinhas no altar do Senhor, na verdade, tem a maior riqueza, porque ela entendeu o que é o reino de Deus. É o reino onde os ricos depositam milhares aos pés lá do altar, mas não alcançam o coração de Deus, porque eles só depositaram o que sobrava. E a viuvinha pobre deposita tudo que tem, porque ela entendeu que no reino de Deus ela pode confiar e pode esqueci da palavra, depender. Ela pode confiar, ela pode depender que o Deus que deu 2 moedinhas naquele dia, no dia seguinte ele vai prover o alimento dela. Sabe, é o reino onde 2 moedinhas valem mais do que uma fortuna. Diga-se, não, o reino de ponta cabeça, o reino invertido. O reino que Jesus veio pregar é aquele onde 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. E ainda sobram 12 grandes cestos. A cultura que era pregada naquele tempo era: pague o seu imposto, ou eu fico com a sua terra. Aí chega de repente um reino que o meninozinho, desse tamanho, chegou com 5 pães e 2 peixes e alimentou a multidão inteira. Quando eles passaram para recolher os cestos dos que tinham ficado fartos, sobraram 12 grandes cestos cheios. Como é que pode as sobras serem maiores do que a comida do início? É um reino invertido, meu povo. É um reino que não dá para explicar, é por isso que era uma ameaça. Sabe? É um reino onde um exército de 300 vence um exército de milhares. É um reino invertido, onde tinha 32 mil soldados e o Senhor manda voltar para casa quem tivesse medroso e covarde. Volte. O reino de Deus não é para covarde nem para medroso. O reino de Deus não é para quem está com medo nem está tremendo as pernas. O reino de Deus é para quem pode até estar tremendo as pernas e com medo, mas diz: eu vou com medo.
Eu vou. Eu não sei o que é que vai acontecer não, mas eu vou. Eu estou com medo, mas eu vou. Eu não sei o que é que vai dar, mas eu vou. Porque quem vai na minha frente é o Senhor dos Exércitos. E manda voltar, Gideão, para que o povo não diga que venceu o exército dos midianitas com as suas próprias mãos e força. Porque eu, o Senhor, vou dar a vitória. Manda voltar. Tire da sua vida. Tire as coisas em que você apoia a sua confiança. Tire, pode tirar. Fique só com o Espírito Santo de Deus, para que depois, quando Ele lhe der a vitória, você diga: não foi por mim mesmo, só pode ter sido o Senhor, porque eu em mim mesmo não poderia ter feito isso. Tire as muletas em que você tem se apoiado. Tire as desculpas que você tem dado. Tire a falta de fé que você tem tido. Tire o desânimo. Tire isso. Tire, porque o Senhor vai dar a vitória e vai ser de uma maneira incontestável, para que todos vejam e digam: só pode ter sido o Senhor. Não existe outro meio. Não existe outra maneira. O reino de Deus é aquele que é tomado pelo esforço, meu povo. O reino de Deus é um reino investido, onde aquele que perde a sua vida ganha. E aquele que ganha a sua vida perde. Diz aí se não era uma ameaça ao império. A religião que pregava: tenham uma santidade aparente. Sejam muito bons no falar, sejam muito técnicos no falar, para que dessa forma o coração de Deus seja alcançado. Aí o Senhor diz: quem ganhar a sua vida nessa terra, na verdade está perdendo. E quem perder a sua vida, na verdade está ganhando. É um reino invertido. É um reino ao contrário. E esse é o reino que nós fazemos parte. Se você estiver achando que sua vida está ótima, você está ganhando, que você está bambambam nessa terra, está perdendo. Se você estiver se confiando muito nas coisas dessa terra, a sua vida está sendo perdida. Eu sinto muito dizer isso, mas é verdade. Porque aquele que ganhar a sua vida vai perder. E aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, a encontrará. Vai encontrar a vida eterna. E eu não falo, quando falo de perder a vida, não falo de viver aqui uma vida miserável. Não é isso. Estude, trabalhe, plante, colha, cultive, construa, mas coloque os seus alicerces no reino de Deus. Porque se você colocar aqui, essa terra vai estremecer. Foi falado aqui no louvor, vai ter um dia que os pés do Senhor Todo-Poderoso vão tocar lá no Monte das Oliveiras e a terra vai ser fendida, e vai ser rompida, e vai ser estremecida. E quem tiver com as raízes fincadas nessa terra vai perder a vida. Mas aquele que perder a vida aqui vai achar, vai encontrar. Aquele que se arrepender vai encontrar a vida eterna. Era um reino de ponta cabeça. Era um reino que era inexplicável. Era um reino que não dava para tocar, que não dava para enxergar, que não dava mais para destruir, porque estava por dentro do coração do homem. Sabe? Não havia mais templo para ser destruído, porque agora o reino estava por dentro. E diferente, gente, diferente das outras duas situações que eu trouxe aqui para vocês, lá do Egito e da Babilônia, onde as pessoas de Deus, né, o povo de Deus, ele foi juntado e levado à sua terra, tanto no Egito, né? Eles foram ajuntados e foram direcionados a Canaã. Na Babilônia, eles foram ajuntados e voltaram a Jerusalém. Diferente desses dois casos, quando Jesus está na terra, o reino de Deus, ele não ajunta as pessoas e planta em um lugar. Ao contrário, ele dispersa as pessoas para proclamarem o reino até os confins da terra. Quanto mais aquele povo crescia, quanto mais os cristãos pregavam, quanto mais a palavra de Deus era pregada, se o louvor quiser vir vindo, já estou terminando. Quanto mais a palavra era pregada, quanto mais os cristãos prevaleciam, mais o Império Romano afligia. Da mesma forma, a história só se repete. Mais eles eram afligidos, mais eles eram açoitados, mais eles eram mortos. Todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, foram mortos de maneiras terríveis. Um degolado, o outro crucificado de cabeça para baixo. Eram afligidos. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais eles dispersavam o povo, mais o povo saía pregando a palavra. Aqueles que aparentemente estavam fugindo da opressão e da perseguição contra a igreja, eles iam indo, mas eles iam pregando.
E eles iam falando, e eles iam anunciando, e eles iam profetizando, e eles iam falando de Deus, e eles iam falando de Jesus, e eles iam curando enfermos, e eles iam expulsando demônios, e eles iam falando em novas línguas, e eles iam cheios do Espírito Santo, iam proclamando o reino de Deus que estava antes restrito àquele território, agora em Cristo foi espalhado, porque as mesmas estradas que Roma construiu para que o mundo inteiro convergisse para ela, desaguasse nela, as mesmas estradas foram pisadas pelos pés daqueles que anunciavam as boas novas e foram espalhados para a propagação do evangelho naquele lugar. As mesmas estradas que queriam destruir a cultura do reino de Deus ali naquele lugar, as mesmas estradas foram utilizadas para a pregação do evangelho, meu povo. As estradas que o inimigo construiu para a destruição da tua vida, nessa noite podem ser usadas pelos teus pés, ó. Os teus pés andando, profetizando, os teus pés andando e falando, os teus pés andando e falando de palavra, e repreendendo o inimigo, e impondo mão, e proclamando o reino de Deus dentro da tua casa, as mesmas estradas, porque a palavra de Deus diz que se o inimigo chegou por um caminho, por 7, ele vai ter que fugir. Se chegou algum inimigo na tua vida, meu irmão, se chegou alguma má notícia, se chegou alguma assolação, se chegou algum diagnóstico médico que você vê que é para destruição, eu te digo nessa noite que em nome de Jesus, o mesmo caminho que ele fez para percorrer para chegar até ti, vai ser o caminho que você vai percorrer daqui para lá, repreendendo isso e profetizando o reino de Deus sobre a tua casa. Você crê nisso? O evangelho de Jesus deu um nó na cabeça do Império Romano. Porque o evangelho de Jesus falava sobre um reino. Falava sobre um rei. Era um povo que tinha um rei. E aí quando Jesus nasceu, que eles começaram a dizer, nasceu o rei. Nasceu o rei. Nasceu o rei. O rei ficou louco. Quis mandar matar mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos para arriscar que um deles fosse Jesus, para matar o reizinho que tinha nascido, porque era uma ameaça, porque havia um rei. E aí tentou matar várias vezes, mas não conseguiu, porque existia um rei. E já existia profecia, já falei aqui lá em Zacarias, dizia: ei Israel, o teu rei vem sentado num jumentinho. Ei Israel, o teu rei não vem nos cavalos brancos do Império Romano. Ei Israel, o teu rei não vem sentado em carruagens de ouro. Ei Israel, o teu rei não vem sentado nas carruagens dos faraós, sabe? Não vem, o teu rei vem sentado num jumentinho. E essa palavra se cumpre lá em Mateus capítulo 21, quando Jesus tem a sua entrada triunfal lá na cidade de Jerusalém. A palavra de Deus diz que as pessoas tiravam as suas vestes e colocavam aos pés de Cristo, e elas pegavam palmas de plantas de palmeiras e diziam: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Ei, Nova Vida, o teu rei vem vestido de simplicidade. O teu rei vem vestido de amizade, de companheirismo. O teu rei vem vestido, sabe de quê? De amor. O teu rei vem vestido de paz. O teu rei vem vestido de glória, de majestade, de poder. Mas ele é um Deus que se relaciona contigo. Sabe, lá em Apocalipse, quando se fala da noiva, fala de uma noiva que empunha palmas de palmeiras nas mãos também, porque ainda hoje nós dizemos: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Você pode levantar as suas mãos aí no seu lugar e dizer: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Oh, Jesus, vem estabelecer o teu reino dentro do nosso coração, Espírito Santo de Deus. Estabelece, meu Senhor, o teu padrão, a tua referência dentro de cada coração, porque não é aqui nem acolá, mas é dentro do coração daquele que crê, é onde o Espírito está, é a liberdade que vem do Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, vem em cada coração nessa noite, meu Senhor, repreendendo toda forma do mundo, a forma que o mundo deu, a forma que o mundo quis constituir. Venha estabelecer o teu reino que é reino de paz, é reino de equidade, é reino de alegria, é reino de mansidão. Espírito Santo de Deus, vem em cada coração nessa noite,
trazendo a certeza, Senhor, de que nós somos o Teu templo, que nós estamos edificados em Ti, ainda que não sobre pedra sobre pedra, meu Senhor, mas o nosso ser está edificado em Ti, a nossa vida está alicerçada na Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, vem nesse lugar, meu irmão, fique de pé na presença do Senhor, mas fique de pé glorificando, fique de pé exaltando, fique de pé adorando, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo, a Tua presença é real aqui nesse lugar, Jesus. Sinta a doce presença do Espírito Santo aí onde você está. Oh, Espírito de Deus. Existe um padrão da noiva, gente. Você pode estar pensando aí no seu lugar, permaneça de olhos fechados por um instante, por favor. Você pode estar pensando aí no seu lugar, mas que padrão é esse que eu tenho que alcançar? Que forma é essa que eu tenho que entrar? O que é que eu tenho que fazer, meu Senhor, para entrar nesse reino e para ter o formato que o Senhor quer que eu tenha? Já existe uma receita, já existe um padrão. Já está escrito a forma que você precisa ter. A noiva do Cordeiro já está determinada. A noiva do Cordeiro já está escritinho como ela vai ser. Resta a nós saber se a gente vai ter entrado nesse padrão ou não, para ser noivo ou não. E aquele mesmo povo que a gente falou lá no começo, que foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. A palavra do Senhor diz assim, ó. E levou, por favor, permaneça de olhos fechados. Não perca o compasso do Espírito, em nome de Jesus. Deixe qualquer coisa para depois. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E diz assim, ó. E ela tinha a glória de Deus. Você sabe o homem que foi destituído da glória de Deus por causa do pecado? Você sabe o homem que perdeu a glória de Deus por causa do pecado? Você sabe o homem que foi separado de Deus por causa do pecado? Lá em Apocalipse, o próprio Senhor diz, ela estava vestida de glória, existia glória de Deus sobre a noiva do Cordeiro. O Senhor restitui a glória que foi perdida, o Senhor restitui as vestes de louvor, o Senhor restitui a santidade, o Senhor restitui a essência. Levante sua mão aí no seu lugar. O Senhor restitui a graça, o Senhor restitui o poder, o Senhor restitui o amor, o Senhor restitui, o Senhor restitui. O Senhor restitui a vontade de buscar. O Senhor restitui aquilo que foi perdido. O Senhor restitui a alegria. Sobre todo coração ferido e triste e machucado, o Senhor restitui a tua alegria nessa noite. Sobre todo coração sem esperança, aquele coração que se abalou com as más notícias, o Senhor restitui a tua esperança nessa noite. O Senhor restitui a tua fé. Sobre todo coração que se esfriou, o Senhor restitui o amor. O Senhor restitui o fogo. O Senhor restitui o culto. O Senhor restitui a adoração.
sobre todo altar quebrado. O Senhor restitui a adoração. É novo tempo de estabelecer adoração na tua casa. Eis que são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se adornou, e é vestida de trajes de justiça. E esses trajes de justiça são os atos dos santos. Aleluia. Você pode estar pensando aí em seu lugar que esse é um padrão elevado demais para você. Você pode estar pensando que o padrão do reino é inatingível para você. E se eu te disser que é mesmo? É mesmo. Porque nós fomos colocados num espelho onde o próprio Deus está refletido nele. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como é que um homem com a natureza caída que nós somos pode ser a imagem e a semelhança de um Deus que é todo poder e graça? É inatingível mesmo. Não dá mesmo. Só existe uma chance de dar certo. Só existe uma chance de você entrar nessa forma. Só existe uma chance de você entrar no padrão. Só existe uma chance de você corresponder às expectativas de Deus sobre a tua vida. E essa chance se chama Jesus Cristo. Porque Ele se despiu da sua glória e veio para a terra. E Ele não simplesmente veio e voltou. Ele, sabe o que foi que Ele fez? Ele se despiu da glória. Ele veio para a terra. Ele habitou entre nós. Ele comeu, Ele bebeu, Ele vestiu, Ele andou, Ele amou. E Ele nos pegou no colo a toda a humanidade. Nos escondeu atrás da sua cruz. E nos elevou ao padrão de Deus novamente. Em Jesus, escondido em Jesus e somente nele, você pode corresponder às expectativas de Deus. Só Jesus. É passando pela cruz, é passando pela porta estreita, é descendo em tua presença. Tua presença, Senhor, em tua presença, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença.